Você provavelmente já ouviu falar de futebol americano, certo? O esporte que hoje é considerado um dos mais populares entre os norte-americanos chegou ao Brasil na década de 60 e enfrentou muitas dificuldades para ser aceito e conquistar a torcida verde e amarela. O vídeo vitrine de hoje exibe Kickoff, um trabalho de conclusão de curso que mostra a trajetória dessa modalidade na TV brasileira. O futebol americano surgiu nos Estados Unidos no fim do século XIX, após mudanças no estilo de jogo e regras do rugby. A primeira partida que se tem registro aconteceu em 1876 em um jogo envolvendo as universidades de Harvard, Princeton e Columbia. No início do século XX, o esporte sofreu sérias ameaças de ser banido do país. O então presidente norte-americano Theodore Roosevelt achava que o esporte era muito violento e não oferecia segurança aos praticantes. Com isso, a modalidade passou por diversas alterações nas regras e em suas mecânicas de jogo, conseguindo se consolidar no país entre os anos de 1940 e 1950. Teve tanto sucesso que a audiência e a aceitação do público ultrapassaram os índices do beisebol, até então o esporte mais popular do país. O sucesso do futebol americano foi tão grande que em 1969 a TV Tupi resolveu passar os jogos aqui no Brasil. A emissora recebia fitas do canal norte-americano CBS. O narrador era Walter Silva e, por falta de conhecimento, pedia ajuda dos telespectadores. Até que, uma semana após a primeira transmissão, o norte-americano Thomas Noonan começou a comentar os jogos. As transmissões de futebol americano no Brasil, né, elas tiveram esse primeiro momento no finalzinho dos anos 60, 1969, que foi quase por acaso, né, quando o Walter Silva, que era narrador e apresentador de programas de televisão, né, ele era conhecido como Pica-Pau. Ele era um cara de mente muito aberta, ele foi um dos responsáveis pelo sucesso da Elis Regina, né, ele era ligado em música, era ligado em esporte, e ele um dia recebeu lá as fitas da CBS nos estúdios da TV Tupi, que eram aqui no prédio da ESPN, e, para surpresa de todo mundo, decidiu botar no ar. E de forma muito humilde, na primeira transmissão, ele falou: olha, eu não entendo nada desse jogo, se tiver alguém assistindo aí que entende, por favor, ligue para cá. E aí o Thomas Noonan, que era um americano que morava aqui em São Paulo, era o executivo do Citibank aqui em São Paulo, estava assistindo aquilo, ficou empolgado, ligou para o Walter Silva. Os dois foram almoçar no dia seguinte e já a partir do fim de semana subsequente, eles começaram a transmitir os jogos juntos, explicar para o público como é que era o jogo de futebol americano. Isso durou 18 meses, né? Foi uma primeira tentativa interessante que teve um azar. Ela foi feita na época da Copa do Mundo de 70. Então, as atenções do Brasil estavam para o futebol. Não havia muita abertura de público, de patrocinador e mesmo de grade de programação das TVs para outro esporte que não fosse o futebol. E quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 70, aí realmente o futebol da bola redonda viveu uma fase áurea aqui no Brasil e ficou muito difícil para qualquer outro esporte, ainda mais um esporte, entre aspas, invasor como o futebol americano, ter espaço na grade de programação de qualquer emissora. Por isso a TV Tupi acabou descontinuando as transmissões. Mas é aquele negócio, o Brasil, eu sempre digo isso, o Brasil, em termos esportivos, é que nem um solo fértil, o que você plantar, dá. Alguns anos depois, foi a vez da TV Bandeirantes arriscar transmissões de futebol americano na TV aberta. De forma mais organizada e planejada, Luciano do Vale, um grande estudioso dos esportes, tentou liderar a emissora nas exibições da partida, mas com o tempo, a resistência foi grande e o canal cancelou as transmissões. Espetacular! Gênio! No final dos anos 80, ele, ao sair da Rede Globo e indo primeiro uma primeira fase na TV Record, depois indo para Bandeirantes, ele percebeu que dava para ter sucesso com outros esportes que não apenas o futebol.
E ele apostou no vôlei primeiro, depois ele criou na TV Bandeirantes a faixa nobre do esporte, o show do esporte, e que você tinha inúmeras modalidades, que iam desde o snooker até o futebol americano. E o Luciano do Vale, nesse ponto, foi um cara genial, porque ele percebeu que quando você faz direitinho, faz bem feito, dá certo, tem público. E ele conseguiu um público bom, gente que começou a se interessar por futebol americano, que assistia Super Bowl, assistia os jogos que passavam ainda em VT durante a semana. E eu tenho certeza que isso foi uma abertura de portas muito grande para o trabalho da ESPN posteriormente. Quando a ESPN chegou no Brasil já nos anos 90, já havia um solo mais preparado para se plantar e para se colher frutos do futebol americano. Não era um terreno totalmente árido. A tentativa de popularização do esporte na TV aberta brasileira foi frustrada. Falta de tempo, espaço e interesse do público foram empecilhos para que o futebol americano crescesse no país. Cenário que começou a mudar com o surgimento do canal por assinatura ESPN Brasil. No início, a ESPN Brasil teve algumas dificuldades para se estabelecer como principal emissora a transmitir futebol americano no país, por falta de recursos tecnológicos, infraestrutura e pouco conhecimento técnico, como conta o narrador Everaldo Marques. A diferença de hoje para aquela época é que, nessa época das transmissões feitas de Bristol, e mesmo no início das transmissões feitas aqui, até 2009, 2010, a ESPN não tinha recurso de produção para fazer muita coisa por aqui. A coisa basicamente se limitava a pegar as imagens que eram geradas pela TV americana e fazer o voice-over, que é colocar a narração em português em cima daquelas imagens. Hoje a gente tem uma estrutura bem estabelecida, né? Então, todos os jogos, praticamente todas as janelas de transmissão abre o jogo, então a gente consegue debater os temas relacionados àquela partida, ilustrando com imagens relativas aos jogadores que estão sendo citados. A gente tem condição de, no domingo à noite, fazer um programa antes do Sunday Night, mostrando os melhores momentos de todas as partidas que aconteceram à tarde, debatendo isso, colocando informações em língua portuguesa na tela. Isso não existia, nunca existiu em Bristol, e mesmo no Brasil, 2006, 2007, 2008, isso praticamente não existia também. Entendeu? Então, as possibilidades tecnológicas e os recursos de produção hoje são bem maiores do que eram antigamente. E foi em 2008 que a ESPN se consolida de vez como o principal canal a exibir futebol americano no Brasil. Neste ano, pela primeira vez na história, uma equipe brasileira fez a transmissão in loco de um Super Bowl, a grande decisão da Liga Norte-Americana. Interceptado! James Harrison recupera a bola para a equipe do Pittsburgh Steelers. Tem falta na jogada e o Harrison não cai. Ele retorna para a linha de 30, corta a marcação e vai retornar. Acelera, vai para a end zone, na linha de 5. Touchdown! Uma das jogadas... Eu, pessoalmente, não acreditava nessa possibilidade. Desde o início, o Paulo Antunes sempre falava, mas será que um dia a gente vai transmitir o Super Bowl in loco? Eu não acreditava, porque eu achava que as transmissões internacionais e tal, o pessoal às vezes investia um pouco nas transmissões de futebol e tal. Eu falei, nunca vou investir numa transmissão de futebol americano. Mas aí veio, na temporada de 2008, fevereiro de 2009, a gente foi para os Estados Unidos com uma equipe pequena. Naquela época foram Paulo, eu, André, um produtor e um câmera. Nós fomos em 5. E a gente não tinha estrutura ideal para fazer o que a gente faz hoje. Só que ali foi importante, mesmo com todas as limitações de estrutura, fazer essa primeira transmissão, porque ela foi bem sucedida, ela deu retorno, e aí a direção do canal percebeu que valia a pena investir no futebol americano. De lá para cá a gente nunca mais deixou de ir. A gente só não foi nos anos em que a gente não tinha o direito. Então, tirando o 45, a gente fez transmissões em loco no 43, no 44, 45 não, 46 fizemos, 47, 48, 49, e acho que agora virou uma marca. Acho que nunca mais a ESPN vai deixar de estar presente no Super Bowl. E a aposta da ESPN deu muito certo. Um fato que comprova o sucesso das transmissões do canal é a interação que há entre o público e os comentaristas no Twitter durante os jogos.
O Twitter é um meio de você que está em casa conversar com a gente que está fazendo o jogo e o pessoal adora que fale o nome, cutuca, você olha, falou meu nome e tal, é super legal isso. E além disso, de você poder estar em contato direto com o público, né? Eu acho que essa é a parte mais bacana. Quando você manda lá um arroba, blá blá blá, tipo, pra mim, você está falando comigo e eu faço sempre questão de responder, porque eu penso assim, se a pessoa tomou o tempo dela mandando uma pergunta para você, se ela pegou uma parte do dia dela que, poxa, tempo é um negócio tão escasso hoje em dia, para entrar em contato com você, o mínimo que você pode fazer é responder. Então, eu acho que é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta que ajuda. Não acredito que seja o único motivo pelo qual o futebol americano é o sucesso que é, existem diversos outros fatores, diversas outras coisas que fomentaram realmente o esporte, mas, como eu te disse, é uma ferramenta, é útil, é legal e é divertido, né? Como tem que ser quando você faz uma coisa que você gosta, que você faz por amor. Um desses fatores citados por Anthony Curtis, sem dúvida, é o Super Bowl. Desde que se tornou um grande evento, com a presença de artistas no show do intervalo na década de 90, a decisão da liga se tornou mais um grande atrativo para novos espectadores. E hoje em dia, né, eu vejo que, cara, no Super Bowl todo mundo estava comentando, pessoas que estudaram comigo na faculdade falaram assim, meu, e aí, você vai estar lá, você vai para os Estados Unidos? Eu falei assim, não, vou estar aqui no Brasil. Tá. Pessoas que nunca assistiram e de repente se importaram. E não foi por causa do show da Katy Perry que elas estavam se importando. E não foi por causa disso, foi por causa do show do intervalo, lógico, é um plus, é um a mais, mas foi por causa do esporte. Não foi porque o Tom Brady é o marido da Gisele, foi porque o esporte é legal. E as pessoas, e no boca a boca, a gente falou do Twitter como ferramenta, mas eu acho que a principal ferramenta que fez com que o futebol americano crescesse foi o boca a boca. E quando você entende o esporte, você fala assim, putz, eu acho isso legal. Então, eu nunca conheci ninguém que assistiu uma partida de futebol americano entendendo as regras, que isso é um parênteses que tem que ser feito, entendendo a regra, que não falou assim, putz, legal. E quando o cara fala isso, ele vai falar para o amigo dele, porque quando a gente gosta de uma coisa, quando a gente gosta de uma banda, de um esporte, a gente quer que as pessoas próximas a nós gostem também. Então, acho que essa foi a máquina exponencial de crescimento do esporte, que estourou assim em 5, 6 anos. Né? Hoje o Super Bowl, a NFL, não é uma excentricidade, não é uma coisa que passa na sessão da tarde, tipo, 3 vezes por semana e ninguém sabe o que se trata e quais são as regras. Cresceu bastante e ainda bem que cresceu. E então quem tiver aí a fim de ver futebol americano, eu recomendo que assista os canais ESPN, porque coisa boa vem por aí. Muito obrigado a você que acompanhou aí mais de 100 transmissões ao vivo. Foram mais de 500 horas de bola oval ao longo dessa temporada nos canais ESPN. E hoje o Brasil parou. Não para ver o futebol, mas para ver o futebol americano, pelo menos nesse dia 1º de fevereiro. Para ficar ainda mais por dentro desse tema, confira o conteúdo exclusivo da edição de hoje no blog da TV Uva. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola na TV.